Enem Linguagens de Língua Portuguesa. Essa é a aula de número 8 e hoje vamos conversar a respeito de verbos, tempos, tipos e flexões. Nessa aula, gostaria de convidá-los para que nós fizéssemos a leitura de uma das questões cobradas no Enem, aqui no caso o Enem do ano 2014. Os verbos, esse conteúdo de verbos, de modo geral, nas provas do Enem, ele é sempre cobrado de forma contextualizada. Não vamos aqui tecer generalizações e dizer que nunca poderá ser cobrado de outra forma, mas de todas as últimas versões do Enem, as quais foram analisadas pela nossa equipe, em todos os casos nós encontramos o uso ou a cobrança desse conteúdo a respeito de verbos dessa forma contextualizada. Então vamos lá. Bem, vamos fazer a leitura desse texto que estava na prova do Enem do ano de 2014. Ele diz assim: e se a água potável acabar? O que aconteceria se a água potável do mundo acabasse? As teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve acabar logo, em 2050. Nesse ano, ninguém mais tomará banho todo dia. Chuveiro com água só 2 vezes por semana. Se alguém exceder 55 litros de consumo, metade do que a ONU recomenda, seu abastecimento será interrompido. Nos mercados não haveria carne, pois se não há água para você, imagine para o gado. Gastam-se 43 mililitros de água para produzir 1 quilo de carne. Mas não é só ela que faltará. A região centro-oeste do Brasil, maior produtor de grãos da América Latina em 2012, não conseguiria manter a produção. Afinal, no país, a agricultura e a agropecuária são hoje as maiores consumidoras de água, com mais de 70% do uso. Faltariam arroz, feijão, soja, milho e outros grãos. Bem, como observamos, esse texto fala a respeito da água potável, a respeito da escassez de água potável e comenta-se a respeito de algumas estratégias ou alguns problemas que seriam causados pela falta de água. Vejamos o comando da questão. Como enfatizado ao longo do nosso material, observar atentamente o comando da questão é de suma importância para que você possa responder adequadamente. Vejamos. A língua portuguesa dispõe de vários recursos para indicar a atitude do falante em relação ao conteúdo de seu enunciado. No início do texto, o verbo dever contribui para expressar. Vejamos, no início do texto, o verbo dever. Está aqui, diz: as teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve acabar logo, em 2050. Então vejamos as alternativas. Uma constatação sobre como as pessoas administram os recursos hídricos, a habilidade das comunidades em lidar com problemas ambientais contemporâneos, a capacidade humana de substituir recursos naturais renováveis, uma previsão trágica a respeito das fontes de água potável, uma situação ficcional com base na realidade ambiental brasileira. Vejamos, o verbo dever, de forma geral, indica uma obrigação, não é verdade? Algo que deve ser feito. Mas observe se nesse caso ele tem essa mesma acepção. As teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve acabar logo. Deve acabar logo. Se fôssemos fazer uma substituição, poderíamos dizer: provavelmente a água potável acabará logo. É possível que a água potável acabe logo. Então, nesse contexto, nós observamos que o que está sendo feito aqui é uma previsão para o futuro, o que nos indicaria a alternativa D como correta, uma previsão e trágica, diga-se de passagem, das fontes de água potável. O que não se pode dizer que é uma constatação. Previsão é exatamente o contrário de constatar. Se fosse utilizado aqui o futuro simples, o futuro, como foi utilizado em vários momentos aqui, que diz ninguém mais tomará banho, por exemplo, né, seu abastecimento será interrompido, nós até poderíamos mencionar como uma constatação, mas o uso aqui de deve acabar logo nos elimina essa possibilidade. Observando a habilidade das comunidades em lidar com problemas ambientais contemporâneos, é exatamente o contrário. Estamos aqui observando que esse trecho fala sobre
a escassez de água, que a água vai acabar, e não sobre a habilidade de lidar com esse problema ambiental. A capacidade humana de substituir recursos naturais renováveis, o texto não versa nesse fragmento a respeito disso, como a gente pode observar aqui, né? Porque o fragmento fala até aqui, deve acabar logo em 2050. E uma situação ficcional com base na realidade ambiental. Nós não podemos aqui, em hipótese nenhuma, dizer que seja uma situação ficcional, uma vez que observamos aqui que se diz teorias pessimistas. Dizem que a água deve acabar logo, em 2050. Teorias. Se estamos dizendo teorias, estamos falando a respeito de estudos, ensaios, notícias, documentários, quiçá reportagens, coisas dessa forma. Não estamos falando aqui, no caso de teorias de conspiração, situações ficcionais, vamos dizer assim. Então, essa alternativa também teríamos de eliminar. Importante frisar, retomar que essa cobrança que foi feita a partir do conteúdo de verbos, ela é bastante recorrente no Enem. Então, mais importante do que conhecer as conjugações, conhecer os modos, os tempos, conhecer as irregularidades verbais, e tudo isso é muito importante, é bastante conveniente e é necessário que você compreenda como usar e como esse uso modifica, enfim, o texto, a frase e o contexto. Você observou que aqui o que se queria observar era se o candidato era capaz de perceber que, embora fosse o verbo dever, que ele não estava aqui, na verdade, indicando uma situação determinante, uma situação em que se deveria fazer, que seria uma constatação. Tampouco que fosse uma situação ficcional. Essa alternativa A talvez tenha sido a alternativa que tenha gerado alguma dúvida. Embora uma previsão trágica, ela também estivesse bastante acessível exatamente pelo uso do vocábulo pessimista que apareceu no início do parágrafo. Bem, por hoje é só. Espero que você tenha compreendido. Não deixe de consultar o nosso material, ele está bastante completo. E nos encontramos numa próxima aula. Até lá!